Imagina só a cena: um império inteiro desmoronando, exércitos inimigos marchando em direção a Roma, e no meio desse caos todo, um líder se levanta. A arma dele não era uma espada, era a fé. Vamos mergulhar na história de São Leão Magno e descobrir como ele, só com coragem e palavras, encarou um dos momentos mais difíceis da história. Para a gente entender de verdade a força desse homem, vamos passar por 5 momentos-chave da jornada dele. Desde o mundo caótico que ele herdou, até o legado incrível que ele construiu e que dura até hoje. Antes de falar do homem, a gente precisa entender a época. Pensa no século V. Era um tempo de muita instabilidade, de incerteza, em que aquele império romano que parecia eterno começava a dar sinais de que ia ruir. E olha, o tempo de Leão como papa foi intenso. Era um desafio atrás do outro sem descanso. De um lado, debates teológicos que podiam dividir a igreja para sempre. Do outro, exércitos bárbaros batendo na porta de Roma. A pressão era constante, vinha de todos os lados. E a primeira grande batalha do Papa Leão não foi num campo de guerra, não. Foi uma batalha de ideias, que nasceu dentro da própria igreja. Uma crise de fé que ameaçava quebrar o cristianismo em pedaços. Tudo por causa de uma única pergunta: qual é a verdadeira natureza de Cristo? Parece simples, né? Mas essa questão foi o suficiente para começar uma briga teológica gigantesca que se espalhou por todo o império e dividiu todo o mundo. O centro de toda essa confusão era uma ideia chamada monofisismo. O que ela dizia? Basicamente que a natureza divina de Cristo era tão forte que tinha engolido a sua natureza humana. Isso era um problema gigantesco, porque mexia na base de tudo, a ideia de um Deus que se fez homem de verdade para salvar a gente. E qual foi a resposta do leão? Não foi um decreto, não foi uma ordem, foi um texto. Ele pegou a pena e escreveu o Tomo de Leão, um documento de uma clareza, de uma inteligência que acabou definindo o que a igreja acredita sobre isso até hoje. O impacto foi imediato. Foi tão poderoso que quando o texto dele foi lido no concílio de Calcedônio, os bispos que estavam lá disseram em uma só voz: Pedro falou pela boca de Leão. Ou seja, reconheceram ali uma autoridade que vinha do próprio apóstolo. Mas enquanto Leão estava, digamos, arrumando a casa por dentro, unificando a fé, uma ameaça muito mais concreta e aterrorizante vinha marchando em direção a Roma. Átila, o Uno. Só esse nome já causava pânico. Ele era conhecido como o flagelo de Deus. Onde o exército dele passava, não sobrava pedra sobre pedra. Era visto quase como uma força da natureza, impossível de parar. E aí ficava aquela pergunta no ar, aquele medo. O imperador romano estava fraco, os exércitos dele longe. Quem? Quem poderia salvar Roma de ser completamente destruída? Foi aí que aconteceu o que ninguém imaginava. O Papa Leão, sem nenhuma arma, só com a sua fé, foi pessoalmente encontrar o conquistador. E o inacreditável aconteceu. Átila, o temido Átila, recuou com seu exército. A lenda conta que ele teria visto os apóstolos Pedro e Paulo, com espadas, protegendo o Papa. E a história não para por aí. Só 3 anos depois, a coragem de Leão foi testada de novo. Dessa vez, era Genserico, o rei dos vândalos. E mais uma vez, Leão foi lá, se colocou na frente e com o poder da sua palavra conseguiu convencer o invasor a, pelo menos, não queimar a cidade inteira e não matar todo mundo. Então a gente para e pensa, como? Como uma pessoa só deu conta de enfrentar 2 crises tão gigantescas e tão diferentes? De onde vinha essa força toda? A resposta é que Leão lutava em 2 frentes ao mesmo tempo. Contra a crise da fé, a arma dele foi a inteligência, a clareza das ideias. Contra a ameaça dos exércitos, a arma dele foi a coragem pessoal, a autoridade moral que ele tinha. E foram essas atitudes que não só salvaram uma cidade, mas que firmaram o lugar dele na história. Renderam a ele um título que pouquíssimos receberam: o Grande. E esse título, Magno, não era só um elogio, sabe? Numa época em que os imperadores estavam sumidos ou eram fracos, Leão se tornou a verdadeira figura de autoridade, de estabilidade. Ele virou a rocha em que Roma se apoiou para não afundar. O legado que ele deixou é uma coisa de louco. Foi o primeiro papa a ser chamado de
o Grande. Definiu doutrinas que duram séculos, fortaleceu a figura do Papa e, claro, salvou a cidade de Roma da destruição completa. E não uma, mas 2 vezes. Ele realmente mudou o curso da história. No final, a história de Leão Magno deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Uma pergunta que vale até hoje. Afinal, onde está o verdadeiro poder? Na espada de um exército poderoso ou na convicção de uma única voz que não se cala e não tem medo?